Os antigos egípcios tentaram apagar seu legado da história, então muito pouco se sabe sobre ele. Mas o que sabemos sobre esse governante nos faz imaginar quem ou o que ele realmente era. Ao contrário de todos os faraós anteriores retratados em excelente forma física, a aparência de Akhenaton é surpreendentemente estranha. Olhos amendoados, abdômen pequeno, membros finos, um crânio alongado. Esta é a incrível história que veremos no vídeo de hoje. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho para receber todas as nossas notificações. Akhenaton virou o Egito inteiro de cabeça para baixo, criando o maior ato de heresia que os egípcios jamais conheceram. Ele afirmou que os egípcios não deveriam mais acreditar em um panteão de vários deuses, mas adorar um só Deus. A este respeito, existe uma suposição de que Akhenaton e o personagem bíblico Abraão podem ter sido a mesma pessoa. Os pesquisadores descobriram os corpos de muitos faraós e seus familiares em uma forma mumificada, mas nenhuma múmia de Akhenaton foi encontrada. Mas estátuas e esculturas da época mostram Akhenaton sozinho, bem como em ambientes familiares afetuosos que incluíam sua consorte principal, Nefertiti e seus filhos. Esses cenários nunca foram empregados em obras de arte de faraós antes ou depois de Akhenaton. No entanto, Akhenaton não acreditava realmente no monoteísmo. Ele estava absolutamente convencido da existência de outros deuses, mas decidiu que toda adoração e orações seriam dadas a um só Deus, denominado Aton, o Deus Sol da tradição do Egito Antigo. Seu período de governo é conhecido como período de Amarna. Ele também mudou a capital do Egito de Tebas para a cidade que ele fundou, conhecido como Tel Amarna. Este é o período mais debatido e estudado da história egípcia. Tudo em Akhenaton era incomum, até mesmo seu DNA. Em 2015, Stuart Fleischmann, professor assistente de genômica comparada na Universidade do Cairo, e sua equipe publicaram o resultado de um estudo de 7 anos. Eles mapearam genomas de 9 antigos faraós egípcios. 8 amostras eram completamente normais, e a nona, que pertencia a Akhenaton, era bastante incomum. Fleischmann e sua equipe submeteram as preciosas amostras de DNA antigo a um processo chamado Polymerase Chain Reaction. No campo da biologia molecular, essa técnica é frequentemente usada para replicar e amplificar uma única cópia de um pedaço de DNA, dando aos pesquisadores uma imagem clara da impressão digital genética de alguém. 8 das 9 amostras apresentaram resultados interessantes, mas típicos. A nona amostra, que pertenceu a Akhenaton, o enigmático faraó do século XIV a.C. e pai de Tutankhamon. Um pequeno fragmento de tecido cerebral desidratado foi a fonte da amostra de DNA, e o teste foi repetido usando tecido ósseo, mas os mesmos resultados foram obtidos. Um dos culpados foi um gene chamado CXPAC5, responsável pelo crescimento do córtex. O crânio é aumentado apenas por 2 processos, envelhecimento extremo e mutação genética extrema. Então, Akhenaton não poderia ter mais de 45 anos. A evidência arqueológica refuta isso. Além disso, os microscópios eletrônicos encontraram sinais de uma cicatriz no núcleon, que é uma manifestação certa da cura de hélice do DNA, após a exposição a fortes agentes mutagênicos. Os resultados da análise do tecido ósseo tirado do crânio de Akhenaton mostraram que os ossos do crânio são muito mais densos e fundamentalmente diferentes de outras múmias da mesma idade e período. Além disso, o crânio e o esqueleto de Akhenaton são 2 vezes mais densos e duráveis do que os dos humanos modernos. Então, quem ou o que era realmente Akhenaton? Um híbrido de um alienígena? Um mutante ou uma criatura de outro planeta? Se alguma dessas coisas for verdade, então existe a possibilidade de que antigos alienígenas chegaram à Terra em um passado distante, residiram perto do rio Nilo e viveram entre os habitantes locais. O faraó monoteísta Akhenaton sofreu uma tentativa de damnatio memoriae, que quer dizer condenação da memória. Ele foi perseguido por faraós da 19ª dinastia egípcias, que tentaram destruir sua memória demolindo a cidade atonista de Akhenaton. Criminosamente rasparam seu nome de vários monumentos egípcios. Mas arqueólogos e egiptólogos conseguiram resgatar sua memória e sua história através dos achados arqueológicos como as tabuinhas de Amarna, as estelas, as tumbas em Akhenaton
e os milhares de talatates das construções com inscrições da vida em Akhenaton. Hoje, o faraó Akhenaton é o mais bem documentado e pesquisado faraó pela arqueologia egípcia. Seu grande legado foi a religião do atonismo. Seu corpo está no Museu do Cairo.